Terminei a obra. E agora? O que é esse tal de habite que estão me pedindo? É sobre isso a nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre o que é o habite, por que ele é tão importante e quando que ele é necessário. Eu estou aguardando aqui a Carol, que vai entrar aqui para conduzir essa live comigo. Essa live foi um dos pedidos dos nossos clientes, porque na maioria das vezes esse pedido vem de outro órgão e as pessoas não sabem o que é o habite, não sabem quando que ele é necessário e muitas vezes, mesmo tendo o projeto aprovado, surge aí várias dúvidas de como conseguir esse documento. Oi, Carol. Oi, Fran, prazer estar contigo de novo aqui. É um prazer dividir todas essas lives contigo, dividir todos os trabalhos que a gente faz junto. Então é sempre bom a gente estar conversando e compartilhando aí a nossa experiência com quem está precisando saber um pouquinho mais e entender um pouco mais como é que funciona esses processos, né, de construção, obra, propriedades. Isso mesmo, eu estava iniciando a nossa live, Carol, explicando que hoje a gente vai falar sobre o habite, né? E é aquela coisa, terminei a obra e agora? Sei que preciso fazer o habite, mas não sei exatamente como. Tenho os projetos aprovados? Não tenho. Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esse documento, sobre essa certidão, que na verdade é uma folha A4, né? E que ela é tão importante no final das obras. Só que para chegar lá no final da obra e conseguir ter este documento sem risco e sem dor de cabeça, é necessário que se faça tudo certinho desde o início. Tem como ter acesso a esse documento depois, mesmo não tendo feito tudo bem certinho desde o início? Tem, mas aí o processo ele é um pouquinho diferente e você vai precisar se adequar de algumas formas. Então vamos começar. Carol, o que tu acha? A gente começa pelo exemplo de quem faz tudo certinho ou pelo exemplo de quem não aprovou o projeto? Eu acho que a gente pode começar explicando o que é o habite, de fato, porque ainda tem muita dúvida, né? Além de como se escreve, né? O habite, tem várias Boa. formas que a gente vê, mas de fato, o que é o habite e depois por que ele é necessário, né? Por que precisamos, se é que precisamos, do habite em qualquer tipo de obra, qualquer tipo de construção. Acho que a gente pode começar por aí, né? O habite, ele é uma certidão que é emitida quando finaliza qualquer tipo de obra, né? Então, para construir, a gente precisa de um licenciamento que a prefeitura vai entregar, né? Vai fornecer. A obra acontece e no final dessa obra é necessário pedir para a prefeitura, informar para a prefeitura que terminou a obra. E daí, neste processo, a prefeitura faz a vistoria na obra, vê se foi executado de acordo com o projeto, de acordo com a legislação, se atendeu normas técnicas ali e emite essa certidão de habite se está tudo ok, né? Então, todo tipo de obra, independente do uso, se é uma casa, se é um comércio, se é um prédio, é preciso, é obrigatório emitir a certidão de habite. É o documento que vai dizer, né, Fran, que aquele imóvel é habitável, no final das contas. Exatamente. O que acontece? O habite, ele é o ok de que toda aquela edificação cumpre as legislações e cumpre também aquele propósito para qual ela foi projetada e construída. É importante a gente salientar que existem vários tipos de edificação. Existem as casas, que são as residências unifamiliares, existem os edifícios, né, os apartamentos, que são residências multifamiliares. Existem também aquelas edificações que são voltadas a serviço e ou comércio.
É importante a gente salientar isso, porque cada um desses tipos de edificação, eles vão ter documentos essenciais para se conseguir o habite. Por quê? É como se o habite fosse o objetivo final. E para chegar lá no objetivo final, a gente precisa ir cumprindo algumas fases ao longo do caminho. Porque são essas fases que vão garantir que lá no final, quando a prefeitura venha fazer a vistoria, esteja tudo dentro dos conformes, para que você não seja pego de surpresa lá no final com a obra pronta, tendo que modificar alguma coisa. Quando a gente está falando de residências unifamiliares, existem dois órgãos que fazem as vistorias para liberar o habite. A Prefeitura Municipal, que vai verificar se o projeto arquitetônico foi executado como foi aprovado, e a Vigilância Sanitária, ou em alguns municípios também é uma pessoa da Prefeitura que faz essa vistoria. Aqui em Florianópolis é a Vigilância Sanitária, que vai verificar o quê? Vai verificar o tratamento de esgoto e o abastecimento de água, se eles foram executados e estão funcionando plenamente, para que seja possível que esta edificação tenha habitabilidade. Por isso o nome habite, certidão de habitabilidade. Então, nas residências unifamiliares, na sua casa, são esses dois órgãos que fazem as vistorias. Quando a gente está falando de edificações multifamiliares, né, os apartamentos, esses apartamentinhos que tem aqui em Floripa, que é muito comum ter 4 apartamentinhos, né, dois embaixo, 2 em cima, isso também é uma edificação multifamiliar. A partir do momento que mais de uma família reside ali, que tem áreas comuns, isso já é considerado uma edificação multifamiliar. Para esses casos, além da prefeitura, além da vigilância, a gente vai ter também a vistoria dos bombeiros, porque envolve áreas comuns, envolve rota de fuga em caso de incêndio. Então, a gente tem que garantir a segurança em caso de incêndio. E também, quando a gente está falando de serviços e de comércio, a gente também tem que atender algumas normas dos bombeiros. Então, a gente também vai ter a vistoria lá do soldado do Corpo de Bombeiros responsável por isso. Então, é muito importante que as documentações estejam todas coerentes com a legislação, para que no dia dessa vistoria, a vistoria aconteça com sucesso e aí a prefeitura possa elaborar esta certidão, com base também no que os outros órgãos, como Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros, também atestaram. Perfeito. Eu acho que antes da gente entrar num estudo de caso, né, de pegar um exemplo e falar sobre, eu acho que é legal a gente pontuar também os riscos de não ter o habite. Qual é o problema em não ter esse documento, em não pedir? Terminei a obra, não solicitei ou nem sabia que precisava. Vou descobrir só quando eu preciso vender o imóvel e sei que está faltando alguma coisa. Então, para que todo mundo fique ciente, né? Quando não existe a finalização do processo, que é com a emissão dessa certidão de habite, o imóvel ele está numa situação irregular. Pode ter pego o licenciamento da obra, o alvará de obra, finalizou a obra, o alvará venceu, não se fez mais nada com relação a emissão do habite, nem pegou uma renovação desse alvará de obra, a situação está irregular. E daí o que acaba acontecendo? Não consegue financiar o imóvel, né? Se quer vender financiado, por exemplo, tem dificuldades na venda, o imóvel ele passa a não ter liquidez, porque tem um entrave ali, precisa ainda finalizar os processos. Para quem precisa encaminhar um inventário também, de fato, o imóvel não está registrado em matrícula, né? O que está construído, a nova edificação ali não foi registrado, porque a gente só consegue registrar em matrícula com a certidão de habite, né? E tem mais alguma questão que eu estou me esquecendo, Fran? Tem uma questão, um ponto bem importante, que ele se aplica a todo tipo de edificação, mas principalmente aquelas onde a gente tem serviço e comércio, que é mais comum, que é a questão do seguro,
né? Pessoas que querem fazer o seguro da sua casa, que é algo muito importante, mas a gente sabe que não é a realidade da maioria da população. Mas aquelas pessoas que fazem seguro do seu negócio, da sua empresa, do seu comércio, né? Porque daí sim envolve um risco financeiro, inclusive, muito grande. O Habite é um documento que é exigido na maioria dos casos. Então, é mais um impeditivo ali se você não tem o Habite. E para o Além, Alvará também, né? sim, para o alvará de operação, além do risco de ser notificado, autuado, receber alguma multa aí por parte da prefeitura, né? Então, a gente viu já episódios, clientes que chegaram até nós com notificações por ter alvará de obra e não ter encaminhado o habite, né? Então, é extremamente importante que quem construiu não encaminhou, fique alerta e verifique os passos a serem dados. E para a gente falar de um estudo de caso, né? Na semana passada eu tive conversando com uma corretora de imóveis, amiga nossa, e ela trouxe uma situação sobre um prédio que foi construído no norte da ilha, aqui de Florianópolis. E se ela estiver ouvindo, ela vai saber que é dessa situação que a gente está falando. E tem um alvará de obra, o imóvel foi finalizado, mas está em área de posse, em terreno de posse. Então, a propriedade do terreno não está organizada, né? Não tem uma matrícula. E esse prédio foi construído e hoje o proprietário, quem comprou essas unidades, também tem só um contrato de compra e venda. E estava havendo ali uma dificuldade de pedir a ligação de água, né, para a Casan. Então, o que acontece? Havia uma dúvida. Bom, mas é imóvel de posse, não vai ter como pedir o habite, né? Então, essa é uma dúvida bem comum. Eu acho que vale a pena a gente esclarecer, Fran, como é que funciona nesse caso. Eu não sei se eu entendi bem o caso, Carol, mas qualquer coisa tu me corrige, tá? No caso, eles já têm a obra licenciada. Isso. Finalizou a obra e os proprietários, quem comprou agora os apartamentos, só tem o contrato de compra e venda. E a Casan está solicitando o habite para fazer a ligação da água. Perfeito. Esse é um exemplo muito bom, porque quando a gente está falando de edificação multifamiliar, que é o caso dos apartamentos, a gente tem um rito a cumprir, né? Quando a gente está falando de licenciamento de obra, de deixar a obra apta a ser ocupada, né? A ser habitada. Então, por mais que eles tenham feito o processo de licenciamento, que é o quê? É aprovar os projetos e obter os alvarás para construção. Quando tu vai comercializar essas unidades de apartamento, tu precisa fazer um processo que chama incorporação imobiliária. É isso que te garante que tu pode vender, né? Então, na verdade, edificações, apartamentos que não têm incorporação, eles não poderiam nem ser comercializados. O que é a incorporação? É um jogo de documentos, né? São vários documentos que tu apresenta no registro de imóveis para que seja possível fazer a individualização das matrículas. Então, o que acontece via de regra? Se tivesse lá o terreno, uma matrícula, que pelo que eu entendi, o terreno não tem. Não tem. Por quê? Há algum tempo, antes de nós termos a ferramenta, né, o serviço do Floripa Regular em Florianópolis, era possível que se aprovasse projetos sem matrícula. Hoje, o que acontece? Quando se entra com o pedido de aprovação de projetos, a prefeitura já te pede o protocolo de regularização daquele terreno, né? Para que tudo fique coerente, tudo fique correto, tudo fique organizado. Essa edificação deve ser antes do Floripa Regular. Então, foi possível licenciar sem o documento de propriedade do terreno.
Quando a gente tem o documento de propriedade do terreno, a gente faz a incorporação, que é registrar em cima dessa matrícula que foram abertas matrículas filhas, né? Que a gente chama. Então, cada apartamento vai ter a sua matrícula e ali vai estar escrito qual é a área privativa desse apartamento, qual é a localização dele no prédio e também qual é a área comum. É possível abrir matrícula também de vagas de garagem, porque pode ser que eu não tenha carro e eu queira vender a minha vaga de garagem para Carol. Então, isso acontece também na incorporação. Quando não se tem o documento de propriedade do terreno, não é possível levar a incorporação à frente. Então, neste caso, né, qual seria o caminho? Iniciar a regularização do lote, fazer a questão da incorporação mesmo já com a edificação pronta, né, e vendida, para poder individualizar essa matrícula somente do imóvel, né, ali do terreno, já é possível pedir essas ligações para a Casan e para a Celesc. Só vai ser preciso individualizar essas unidades de apartamentos também através desse processo de incorporação. Então, quando a gente está falando de um prédio, não é só aprovar os projetos, precisa aprovar os projetos, precisa fazer o processo de incorporação. Aí sim faz a comercialização das unidades e aí depois, no final da obra, se pede o habite. E aí é como eu falei, vai vir a vistoria da prefeitura, da vigilância do Corpo de Bombeiros. Perfeito. Então, o imóvel, o apartamento, né, o prédio todo, ele está em terreno de posse, foi finalizada a obra. Essa situação eu tenho certeza que é de vários imóveis aqui em Florianópolis, e em outras cidades também. O caminho para deixar tudo organizado é, para solicitar a certidão de habite, tem que iniciar a regularização do terreno, organizar essas unidades perante também o registro de imóveis, e daí a documentação fica 100%. Vai dar para vender financiado, vai dar para ter segurança total da propriedade. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Se esse terreno, né, se essa área dessa edificação tiver numa área do meu bairro regular, por exemplo, a gente vai tramitar esse terreno pelo processo simplificado, né? O processo simplificado agora está muito mais ágil, então digamos assim que em 6, 7 meses a gente tem a matrícula do terreno como um todo. Durante esses 6, 7 meses, a gente já pode preparar a documentação da incorporação, que são planilhas, são plantas, tudo com base no projeto que foi aprovado, né? E já deixar isso pronto. No momento que saia a CRF, que a gente leva no registro para registrar, a gente já faz todo o processo lá no registro, todo junto de uma vez. É importante lembrar que se a edificação não teve projeto aprovado, se além de estar num terreno de posse, ela não teve licenciamento, ela foi construída sem alvará de obra, a gente vai obrigatoriamente ter que aprovar, né, a legalização desse prédio para que a gente possa fazer a individualização das matrículas. Porque a gente precisa demonstrar quais são as áreas privativas, quais são as áreas comuns, né, e todas as outras questões ali da construção. Então, se não tem projeto aprovado, primeiro passo vai ser regularização do terreno, na sequência aprovar essa legalização e aí sim, na sequência, fazer a incorporação. E eu também tenho certeza que tem muitos prédios que tiveram um projeto aprovado, construíram diferente e hoje estão com medo de pedir o habite porque não foi construído igual ao projeto que foi aprovado. Nesse caso, tem solução também, Fran? Tem solução, a gente pode fazer, a gente vai ter que ver qual é o status desse processo na prefeitura, né? Se ele está realmente só no alvará de obra, mas a gente pode fazer uma substituição de prancha, a gente pode fazer uma adequação no projeto, né? Tecnicamente, a gente chama de as-built, tá? Esse é o nome do desenho que é feito depois que a obra está pronta. Então, a gente vai fazer esse as-built, vai conferir o que está diferente do processo e vai pedir uma alteração de prancha. Se essa alteração estiver de acordo ali, né, com as normativas, independente dela ser
ter sido construída antes de 2020 ou depois, se foi antes de 2020, ela tem que estar de acordo com a legislação lá anterior a 2020. Se foi depois, tem que estar em acordo com a legislação agora do atual plano diretor. Mas a gente faz uma substituição de prancha no projeto e aí sim aciona a vistoria vem, faz e o habite é emitido. Então tem solução para quase tudo, é isso. Tem solução para quase tudo. Eu queria inclusive dar um exemplo. Nós temos uma cliente que a gente não conseguiu enquadrar ela na 374. Para quem está acostumado aqui com as nossas lives, já sabe o que é a 374. Para quem está assistindo pela primeira vez ou nos ouvindo pela primeira vez, porque depois dessa live vai para o Spotify, a 374 é uma lei aqui de Florianópolis que ela vai falar sobre a legalização de construções que foram construídas até dezembro de 2020. Então, se a sua construção foi construída até dezembro de 2020, a gente consegue aplicar a 374. Nos casos que a gente não consegue aplicar a 374, a gente precisa seguir as atuais normativas que tem do plano diretor. Claro, a gente sempre tem alternativas, né? Por exemplo, a gente tem uma cliente que a gente não conseguiu enquadrar lá na 374, porque a obra dela é de 2021, e ela tinha ali construído bem pouquinho acima do índice. É coisa assim de menos de 5%. Então, qual foi a proposta que a gente fez para ela? Para ela não precisar retirar essa cobertura a mais que ela tinha, a gente conseguiu implementar no projeto dela itens de sustentabilidade, que são previstos na cartilha de sustentabilidade do município de Florianópolis. Isso fez com que, além dela estar contribuindo aí mais para a questão toda ambiental do bairro dela, da rua dela, ela também conseguiu ganhar 5% a mais na taxa de ocupação. Então, isso fez com que a gente conseguisse não precisasse retirar nenhuma das coberturas da casa dela, que a gente conseguisse manter a edificação como ela construiu. Né? Esse é um caso de regularização, de legalização do zero. Ela não tinha aprovado o projeto na prefeitura. Mas, quando a gente não consegue aplicar nenhum incentivo de sustentabilidade para conseguir ajustar o índice, né? Ou então, quando a pessoa construiu muito mais do que podia depois de 2020, a gente tem alguns mecanismos de tentar alguns acordos com a prefeitura, contrapartidas, né, financeiras aí, e a gente consegue flexibilizar algumas coisas. Mas em últimos casos, quando não tem o que flexibilizar, aí sim a gente precisa avaliar o que fazer com relação a esse excedente de obra. Então, se você construiu até 2020, não perde tempo, vamos encaminhar a tua regularização pela 374, porque é uma baita oportunidade que foi prorrogada até dezembro desse ano. Quem está nos assistindo, encaminhe essa live, encaminhe esse material aqui para quem você conhece que está construindo, terminou de construir ou está pensando em comprar um imóvel aqui em Florianópolis, porque são informações bem relevantes, né, para poder evitar problemas lá no futuro. A gente sempre gosta, né, de não perder dinheiro, porque no final das contas a gente está falando disso. Lembrei agora, Carol, de comentar. Eu vi aqui que o Josterdã Corretor entrou na nossa live e eu lembrei de comentar sobre pessoal que faz financiamento. Então, assim, aqui em Florianópolis, a gente tem a questão da aprovação declaratória, né? Licenciamento declaratório. Então, você comprou um terreno, esse terreno tem matrícula, é possível de você financiar a sua obra pela Caixa Econômica Federal, por exemplo. Aí você precisa, o que a Caixa vai te exigir, né, durante o processo ali da obra? A Caixa vai fiscalizar essa obra. Então, ela vai exigir que você apresente para o financiamento quando a gente está falando de terreno e construção, tá? Quando a casa ainda não está pronta. Ela vai te exigir que você apresente o projeto aprovado, para você dar início à obra e ela começar a liberar a verba do financiamento. Quando a gente faz pelo declaratório, você vai ter esse projeto aprovado. Você vai ter o alvará de obra na sua mão para iniciar o seu financiamento. Só que, se lá no final da obra, depois que a Caixa liberou 95% do valor,
porque ela retém ali os 5% final até você apresentar o habite. Você não apresenta o habite, você continua pagando juros de obra e a Caixa não libera os 5% finais ali do seu financiamento. Então é muito importante que eu sei que no início é muito empolgante o licenciamento declaratório, porque ele agiliza muito realmente em questão de tempo a aprovação de projetos e liberação de alvará. E isso para quem está fazendo financiamento é muito importante. Só que tem que tomar cuidado para fazer a aprovação da forma certa, para aprovar na vigilância sanitária, para que lá no final da obra você não tenha problema com a BIT. Porque senão todos os meses ali, dias que você ganhou lá no início, encaminhando pelo declaratório, isso vai te gerar um problema lá no final da obra. Então é importante ter a consciência, você que está construindo com financiamento, de estar atento à aprovação dos seus projetos e estar atento se a sua edificação vai estar apta ali para a emissão do habite no final. Porque o habite no final vai liberar esses 5% que a Caixa tem retido e vai finalizar ali toda a questão do seu financiamento. Perfeito, perfeito. E então, qual outro caso, Fran, que tu gostaria de trazer então agora? Vamos falar de uma obra que foi feita tudo como deveria? Um processo todo bonitinho, do início ao fim? Vamos falar. Bom, eu já falei um pouco sobre a edificação multifamiliar, né? Qual é o processo correto? Então, é a aprovação de projeto, alvará de obra emitido, incorporação imobiliária, depois o habite e a averbação lá nas matrículas. Para a residência unifamiliar, que eu acredito que seja a maioria aqui do público que nos segue nas nossas redes, o processo ele é parecido. Então você vai fazer vamos falar se o seu terreno não tem matrícula, tá? Se o seu terreno não tem matrícula e você está aqui, você é morador de Florianópolis, você precisa entrar com o processo de regularização do seu terreno. Isso vai gerar um número de protocolo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vai ser o 20 de 2026. Esse númerozinho de protocolo você vai utilizar para aprovar o projeto da sua casa. Então, se você quer encaminhar pelo declaratório, se você tem uma casa unifamiliar, ela não está, o seu terreno não está localizado em nenhuma área que tenha restrição ou condicionante ambiental, tá tudo certinho. Você vai encaminhar pelo declaratório, você vai fazer o seu processo lá, declaratório, via a prova digital, que é o sistema da prefeitura. Você vai informar esse número de protocolo da regularização do seu lote e o projeto vai tramitar e vai ser aprovado e vai emitir o alvará de obra. Você vai construir com esse alvará de obra até tu terminar a tua obra, tua matrícula já saiu, teu terreno já vai estar regularizado. Chegamos no final, construiu a obra 100% de acordo com o que aprovou na prefeitura e aprovou na vigilância sanitária. São dois processos diferentes, eles são encaminhados em sites diferentes e eles precisam ter acompanhamentos diferentes, tá? Prefeitura e vigilância. Construiu de acordo com os projetos, vai chamar a vistoria. A vistoria vai vir, vai ver que tá tudo ok, porque tu construiu de acordo com os projetos, vai emitir o teu habite. A certidão de habite, ela vai estar pronta, você vai receber dentro do processo. E junto com a matrícula, porque você já regularizou o lote lá no início da tua obra, tu vai levar esses dois documentos junto com um documento que a gente chama de certidão negativa de débitos. E aqui é uma questão que muitos colegas, arquitetos e urbanistas, esquecem quando a gente está falando de obra. E tem muito engenheiro que acompanha e toca a obra que esquece também. Quando você inicia uma obra, você precisa comunicar à Receita Federal de que você está iniciando uma obra. Por quê? Porque nessa obra vai ter nota de material, vai ter uma equipe trabalhando. Tudo isso são movimentações que geram tributos, que geram impostos. Então você precisa comunicar. Então, pegou o projeto aprovado e o alvará de obra, precisa abrir uma CNO, Cadastro Nacional de Obras.
Isso é feito através do seu Gov, lá na Receita Federal, no site da Receita Federal. E esse cadastro ele vai ficar vigente durante toda a tua obra. Inclusive, ele pode ser informado para fornecedores de quem você está comprando. No final da obra, a gente precisa, com o Habits em mãos, fazer um procedimento que chama aferição de obra. Também é um procedimento feito 100% online, através do seu Gov. A gente vai aferir essa obra, a gente vai vincular o número do Habits àquela obra. Então, lá para a Receita Federal, ela vai saber que a tua obra acabou. Quando ela sabe que a tua obra acabou, é um documento que chama CND, Certidão Negativa de Débitos. Porque ela vai dizer assim, essa obra terminou, tá tudo certo, quem tinha que receber, recebeu, mão de obra recebeu, fornecedor recebeu, tá tudo certo. Então, com a matrícula, porque você regularizou o seu terreno lá no início, com o Habits, porque você aprovou os projetos corretamente, construiu corretamente, e com a CND, porque você informou a Receita Federal da sua obra, esses 3 documentos a gente leva no registro de imóveis e você vai averbar a sua edificação na matrícula. E aí você vai ter um documento que vai dizer as características do seu terreno, quem é o proprietário e também quais são as benfeitorias que existem nesse terreno, ou seja, quais são as edificações que existem ali. Se você fizer todas essas etapas direitinho e lá no final tiver esse documento, isso significa que a sua obra está 100% legalizada. Isso é muito importante para quem faz financiamento, porque o financiamento, a documentação do financiamento, ela só fica 100% ok quando você consegue finalizar as averbações. Se não foi feito o CNO e nem declarado os valores durante a obra, tem como regularizar isso, né, antes das averbações, antes da emissão da CND. É feito um pagamento de um valor proporcional, né, uma estimativa que é feita em cima do valor ali da obra, né? Então tem Exatamente. como organizar isso, mesmo quando não foi feito esse cadastro anteriormente, né? Então dá para deixar tudo certo da mesma forma. Exatamente. Você que construiu, né, agora tá ouvindo aqui a nossa live e tá pensando assim: meu Deus do céu, quanta coisa eu não sabia disso quando eu construí. Calma, não se desespera, não fica nervoso. Tem solução para tudo isso se você não fez. Dá para regularizar todas essas situações se não foram feitas. Mas é muito importante que regularize, porque vai chegar algum momento da sua vida, aqueles exemplos que a Carol deu lá no início, né? Em que isso vai travar, em que isso vai atrapalhar. E, infelizmente, a gente sabe que às vezes a gente precisa ou vender o imóvel com uma rapidez, ou então dar ele de garantia, ou então, infelizmente, né, alguém da nossa família venha a faltar e isso precisa entrar em inventário e isso precisa estar 100% correto. Aproveitando, né? Nós estamos aqui no dia 18 de fevereiro, hoje é quarta-feira de cinzas, né, Fran? E nesse mês a gente comemora o aniversário da Telos. Vai ser no dia 27, o aniversário da nossa querida empresa. E a gente está com campanhas especiais aí para quem quiser regularizar o seu imóvel. Converse com a nossa equipe, a gente faz o diagnóstico, identifica qual é o nível de irregularidade do imóvel, aonde que a gente precisa entrar para ajudar a regularizar. Somos especialistas nisso, então, independente da situação que existe, o nosso time está preparado para resolver, seja área de marinha, seja alguma questão ambiental ali, precisa fazer um processo de anuência junto à Floran. Tem questões de esgoto que te preocupa? Pode conversar com a gente que a gente encontra o caminho para deixar o teu imóvel 100% legalizado e atendendo aí todas as legislações. Claro que quem se programa, se planeja e faz a obra toda direitinho, todos os processos antes, economiza. Quem tem que fazer, arrumar isso tudo depois, acaba gastando um pouco mais para botar tudo em ordem. Mas sempre existe um caminho, né? Evitando, claro, todo o nosso trabalho visa evitar demolições, né? Esse é um propósito, e deixar a cidade organizada.
tudo que for possível fazer, a gente vai estar fazendo. Nem tudo dá para resolver 100%, né, Fran? Mas a gente sempre está em busca de proteger o patrimônio e investimento feito pelas famílias ao longo dos anos. Exatamente. Eu ia falar, tô falando e eu me lembrei de comentar algo e agora me fugiu. Deixa eu ver se eu me recordo que eu ia comentar. Ah, eu ia comentar que nós temos toda essa experiência em todas essas fases dos processos que eu expliquei para vocês. Então, caso você queira construir do zero, né, ou esteja planejando construir, hoje eu falei com um cliente nosso à tarde, ele disse, Franciele, eu quero fazer uma edificação multifamiliar. Nós também podemos te auxiliar, sim, como brincam comigo os técnicos da prefeitura, né? Eles dizem assim, ah, só aparece pepino para vocês? Não, de vez em quando aparecem os projetos do zero, sem problemas para a gente resolver e a gente faz também. A nossa equipe é capacitada para isso. Então, se você está planejando, né, aí está aprovando um projeto, não sabia que precisava dessa questão da incorporação, está com dúvida se vai ser possível tirar o habite, se pode fazer contato com a nossa equipe, que nós estamos aqui para auxiliar, não só no que foi construído, mas também no que você está tirando do papel nesse momento. É importante, muitas coisas importantes ditas hoje, né, na live aqui, mas não deixe de contratar uma equipe especializada, um profissional que já tem experiência em aprovações, para que o processo ele realmente tenha início, meio e fim. Não adianta entrar com um protocolo, entrar com um processo na prefeitura é fácil, né? Mas o objetivo de todo o protocolo ele tem que ser a finalização, né? A emissão de uma certidão de habite, uma verbação dessa certidão, dessa construção na matrícula do terreno, porque senão não adiantou de nada fazer o protocolo, né, inicial. E aproveitando para falar agora com os nossos colegas de profissão, né, arquitetos, urbanistas, engenheiros, se vocês estão tendo alguma dificuldade também, né, em algum processo, sei que tem muito colega que vem de outras cidades e aí tá aprovando o projeto pela primeira vez em Floripa, tá enfrentando dificuldades. Conversa com a nossa equipe também, a gente tem serviço de consultoria, ninguém sai da faculdade sabendo, né? A gente aprende trabalhando, a gente aprende. Não existe receita de bolo, cada caso é um caso, tem que ser analisado. Então, contem conosco também, porque o nosso objetivo é que as coisas saiam da maneira correta e para que a gente construa cidades cada vez melhores. É isso então. Aproveito para desejar a todos aí um excelente finalzinho de quarta-feira de cinzas, né? Que agora o ano começa, graças a Deus. Estávamos ansiosos por finalização do carnaval e tudo mais. E para que todos tenhamos um bom ano aí pela frente. Para muitos é início de semana, né, Carol? É quarta-feira com gostinho de segunda-feira. Para nós aqui não, porque nós estávamos já no escritório desde segunda, então um excelente início de semana para quem aproveitou o carnaval até o último segundo. E uma excelente quarta para todo mundo que está nos acompanhando. Para quem está aqui toda semana, muito obrigada, né, por estarem aqui conosco. Lembrando que nós estamos em outras plataformas, em outras redes sociais. Então, quem não pode assistir aqui as lives ao vivo nas quartas-feiras pelo Instagram, nós também estamos no Spotify, no YouTube. Temos também postagens no LinkedIn que trazem muita informação. Tem postagem no blog, no site da Telos também. Então fica fácil de você acompanhar aí os conteúdos que a gente traz para cá. Agradecer aos nossos clientes que também sempre acompanham as lives, mandam mensagem depois das lives. É um prazer ter vocês aqui. E se vocês tiverem sugestões de assuntos, né, Carol, para as próximas lives, estamos abertos, podem trazer para cá. O que for de nosso domínio, vamos trazer com o maior prazer. O que a gente não dominar 100%, a gente vai atrás de trazer as respostas para vocês. Então, acho que é isso, né, Carol? É isso. Quarta-feira que vem a gente vai falar sobre a água, sobre o reuso da água nas edificações. Então, não percam. É um conteúdo que é para quem vai construir, para quem já construiu e tem
essa vontade, né, de poder também estar cuidando um pouco mais desse bem tão precioso que a gente tem. É um tema da Telos Regenerativa, esse projeto que a gente tem, né, de trazer temas voltados aí para regeneração das nossas cidades, do meio ambiente. Um grande abraço e a gente se vê de novo aí quarta-feira que vem, então. Isso aí, um abraço para todo mundo. Quarta-feira que vem é live com tema especial, porque é semana de aniversário da Telos, né, Carol? Então esperamos todos vocês. Obrigada por estarem aqui com a gente e um bom descanso.